Uma prática bastante comum do Oda é trazer personagem que era pra estar morto ou que parecia ter morrido de volta à vida. E essa discussão meio que se reacendeu agora com a criação da nova arma do governo, que são os Serafins, que vieram para substituir e, quiçá, superar a força dos Chichibukais. Mas será que o governo iria parar por aí, copiando somente o corpo dos Chichibukais? Ou será que o Oda tem a intenção de meter um verdadeiro Edo Tensei na guerra final de One Piece? Vem comigo pra gente discutir esse assunto, mas não antes de você dar aquela ressuscitada no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Leva só 2 segundinhos pra você, mas é muito importante, motiva demais a gente a continuar produzindo vídeo, beleza? Conto muito com a sua inscrição, bora lá. Primeiro que a ideia de reinserir personagens já mortos de volta na obra não é exatamente uma ideia nova. Na verdade, o principal candidato a um feito como esse sempre foi o Gekko Moria. Isso a gente sabe, o cara chegou, o Moria violou o túmulo do Ryuma em Wano pra usar como um zumbi e não tava nem aí pra ética ou qualquer coisa. Também usou o corpo do Capitão John, que fazia parte dos Piratas Rocks, e somado a ele os outros 2 zumbis que apareceram junto do zumbi do Capitão John, que a gente acreditava ser as outras 2 lendas dos Piratas Rocks, que seriam o Silver Axe, que a gente vê ali no meio com, exatamente um machado de prata, e o outro que seria o Ochoko, para completar ali a tríplice de piratas lendários mencionados que fizeram parte dos Piratas Rocks, Mas nesse caso, nesse último caso do Ochoko, a parada ficou meio esquisita depois que a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o tal incidente de Rockport, Onde teve o envolvimento do Barba Negra, teve o envolvimento do Kobe, onde eles, pelo visto, se uniram para derrotar o Ochoko, sendo que a gente sempre acreditou que ele já estava morto como um zumbi lá em Thriller Bark. Então será que eles enfrentaram um zumbi do Ochoko ou será que ele realmente ainda estava vivo e depois desse evento ele acabou sendo finalmente derrotado? Então se fosse para seguir a linha do Moria, galera, o cara não tá nem aí. Ele vai, se ele vê um túmulo de gente poderosa, ele vai pegar o corpo do cidadão e não tá nem aí. Ele fez isso com o Ryuma, fez isso com uma porrada de gente e faria a mesma coisa se ele tivesse a oportunidade de pegar, por exemplo, o corpo do Ace ou o corpo do Barba Branca ou quem sabe até o corpo do Roger, Principalmente o do Ace e o do Barba Branca, que a gente sabe que foram dignamente enterrados, dá pra dizer assim, Teve um funeral digno pra eles. Então ele poderia, sem problema nenhum, chegar lá e roubar o corpo deles 2, Mas isso nunca aconteceu. E muita coisa não aconteceu com o Moria, Infelizmente ele, pelo menos a expectativa era que ele tivesse um papel muito ativo no arco de Wano, até por ele ter tido um envolvimento também, ter tido uma rixa direta com o Kaido, e seria o momento perfeito para ele depositar as esperanças no Luffy, derrotar o Kaido para se vingar, enfim, ter todo um plot que nunca aconteceu. Então a gente perde um pouco da esperança dele ter um papel mais ativo, mas já que ele se uniu, querendo ou não, de forma bem coercitiva ali ao bando do Barba Negra, pode ser que ele ainda faça alguma coisa, Tem algum papel mais ativo. Mas a gente teve recentemente a introdução do Vegapunk, ali no corpo de uma garota. E muita teoria surgiu a partir disso, incluindo a possibilidade do Vegapunk, depois de ter conseguido compreender o chamado fator de linhagem, que consiste basicamente nele conseguir manipular o DNA humano, Não só humano, mas também de outras raças e outras espécies, e com isso ele ter conseguido inserir a sua própria consciência em diversos corpos para que, dessa forma, ele se tornasse um ser virtualmente imortal. Mesmo que um corpo dele morra, ele poderia continuar vivo em outros corpos, exatamente como o Ultron no filme dos Vingadores. Inclusive toda a temática robótica que gira em torno do Vegapunk, nesse arco, e toda vez que ele aparece, ou pelo menos as ações dele são demonstradas em tela, pode ser uma evidência disso, e principalmente seria um feito que nenhum outro cientista em One Piece teria conseguido realizar. A gente viu vários outros cientistas ali que faziam parte do grupo de ciência chamado MADS, que faz referência ao nome cientista maluco, Mad Scientist. Como cada um deles conseguiu ali na sua própria jornada como cientista também manipular o DNA humano de uma forma ou de outra, mas eu sinto que o Vegapunk ele precisa se diferenciar de alguma forma, e se ele realmente tiver conseguido realizar um feito como esse,
vai colocar o cara num patamar muito diferenciado em relação aos outros cientistas que faziam parte do mesmo grupo dele. Mas o que a gente sabe é que ele foi o responsável pela criação dos Serafins, que são meio que provavelmente mesmo robôs com características que a gente viu dos Chichibukais e da raça lunariana, né, que são capazes de produzir fogo e possuem uma dureza corporal bem maior do que o normal, né? A gente não sabe se o Vegapunk ele precisou do DNA dos Chichibukais para isso, né? Até poderia ser o caso dele numa reunião ali dos Chichibukais com o Sengoku, que a gente viu no começo da obra, lá naquela animação que era clássica ali. A introdução dos Chichibukais naquela animação foi clássica, é um negócio lendário. Mas poderia ser o caso de eles inventarem uma desculpa de, olha só, estamos servindo aqui um coquetel, uma bebida aí, se vocês quiserem, e depois, meu amigo, só recolheram os copos e usaram o DNA deles que estava lá no copo que foi servido para eles, e a partir disso eles usaram o DNA dos Chichibukais. Não precisaria nem de uma desculpa muito grande para isso, só uma desculpa como essa já seria o suficiente para o Vegapunk fazer a festa que ele queria. E o que a gente viu também é como o Vegapunk parece que tentou inserir a consciência de um tubarão real em um robô que simula um tubarão, mas ele não conseguiu suprimir os instintos primitivos do animal, e isso meio que abriu o precedente para que os próprios Serafins, eles também demonstrem meio que falhas ali na Matrix, falhas nas suas programações, e eles também acabem em algum momento, se eles forem muito instigados por algum fator externo muito forte, eles também resultem em mostrar alguma característica do corpo verdadeiro deles, né? No caso, Hancock ou Mihawk, enfim, eles demonstrem meio que falhas e trejeitos das suas versões humanas. Isso abriu o precedente, só que é esquisito quando a gente considera o Kuma, que ele nunca mostrou nenhuma oscilação desse sentido, nessa linha, sabe? Ele sempre foi o robô perfeito depois que ele foi finalmente apagado ali durante o time skip, né? Depois disso, o Vegapunk ele inseriu a programação dele ajudar o navio do Sunny, né? O navio dos Chapéus de Palha, para proteger ele até que algum membro do bando retornasse, mas isso foi programado e ele seguiu essa programação. Não existiu qualquer falha, seja no próprio Bartolomeu Kuma, quanto também nos pacifistas. Mas agora falando sobre a possibilidade do Vegapunk ter conseguido, quem sabe, os corpos tanto do Barba Branca, do Ace e também do Roger. Vamos falar deles isoladamente porque é importante, vai ser importante pelo contexto em que cada um foi morto. No caso do Barba Branca, a gente viu que o funeral do Barba Branca aconteceu, o corpo dele foi enterrado, a gente viu o túmulo dele junto do túmulo do Ace, e esse funeral ele pode muito bem ter acontecido na ilha de Sphinx, que foi onde ele cresceu, né? Onde existia ali o orfanato, onde ele cresceu, e onde a geografia do lugar parece combinar muito bem, né? Com um campo verde enorme, e o túmulo deve ter se mantido inviolado até então. O corpo do Barba Branca deve estar lá e nada deve ter sido alterado. O Moria, pelo menos, não parece que foi até lá. A coisa continua em stand-by. O corpo do Ace e o corpo do Barba Branca, eu acredito muito que eles ainda estejam tranquilinhos ali, descansando na ilha de Sphinx. Faria muito sentido eles terem sido enterrados nessa ilha pelo contexto, né, pelo histórico do Barba Branca. Faria muito sentido para o próprio Barba Branca ter sido enterrado ali na sua, digamos, terra natal, na terra onde ele cresceu e onde ele sempre deu um grande valor, né, direcionando ali o dinheiro que ele roubava para aquele orfanato, para aquela ilha que não recebia, né, a proteção ali do governo mundial por não pagarem os impostos celestiais. A não ser que o Weevil, né, que eu sempre gosto de mencionar ele, possa ter conseguido realmente chegar até Sphinx. A geografia do lugar é muito parecida quando a gente vê ele sendo atacado pela marinha, e quem sabe ele ter feito uma zona e alguma coisa tenha acontecido, né? A gente sabe que o Weevil ele também quer a sua vingança contra o Barba Negra, ele quer se vingar do Marco, ele quer se vingar de todo mundo, ele quer descontar a raiva dele em todo mundo, né? Então alguma coisa poderia ter acontecido caso o Weevil ele realmente tenha feito alguma coisa na Ilha Sphinx, mas não sei se diretamente com o túmulo, né? Ele mesmo não teria qualquer motivo de fazer algo assim. O Barba Negra sim teria, caso ele fosse até a Ilha Sphinx junto
do Moria. Aí faria muito sentido, mas o Weevil estando lá e só ele estando lá, não tem muito motivo. E até aproveitando para falar sobre o Weevil, né, a gente vê essa aparência dele cheia de cicatriz, como se ele realmente fosse um experimento. Ele até parece um próprio zumbi do Moria, com esse excesso de cicatriz no corpo dele, que não parecem cicatrizes, sabe, de ferimentos, parecem realmente cicatrizes ali como se ele fosse, como se ele tivesse sido moldado. Então sempre surge a ideia dele também ter sido resultado de um experimento do governo, talvez uma tentativa do Vegapunk de copiar o Barba Branca e que tenha falhado e que a sua consciência tenha conseguido ali se sobressair em relação à programação que foi inserida no corpo dele pelo Vegapunk. É uma possibilidade também, mas pela forma com a qual o Kizaru ele fala, né, como se desconhecesse a origem do Weevil, se ele é mesmo filho legítimo do Barba Branca, né, ele fica gerando essa dúvida de não saber, parece que ele não tem qualquer conhecimento, né, mesmo ele sendo o almirante com maior envolvimento com a parte científica da Marinha, seja por desde criança ter metido a cara nos livros, como a gente viu no desenho do Oda, seja com o Vegapunk tendo reproduzido somente os lasers do Kizaru e de mais nenhum outro almirante, né? Então parece que o Kizaru ele tá bastante envolvido, só que ao mesmo tempo ele parece que não sabe de nada da origem do Weevil. Ou pode ser que ele tivesse só ali gerando uma cortina de fumaça, né? Pode ser que o Kizaru ele saiba mais coisas ali sobre a origem do Weevil, mas ele tenha ali desconversado com os marinheiros e tenha só dito que hoje a gente não sabe se é filho legítimo mesmo do Barba Branca, mas no fim o que importa é a força dele, né? Mas quando a gente fala do corpo do Roger, galera, é muito provável que o corpo do Roger esteja com o governo. Galera, eles guardaram aquele chapéu de palha gigante lá dentro de Marijoa, por que não? Eles não guardariam também o corpo do Roger para usar por algum motivo, para tentar realizar algum experimento? Cara, sinceramente é impensável que o Vegapunk ele não tentaria fazer alguma coisa com o corpo do Roger, ou até que o governo incentivasse e falasse para ele fazer alguma coisa, ou por conta própria já só de antemão, mesmo que não tivesse intenção de fazer qualquer experimento no momento da execução, mas que guardasse o corpo dele, porque nunca se sabe, assim como a gente viu com o chapéu de palha gigante. Nunca se sabe. Porque se o Vegapunk ele consegue criar cópias robóticas dos Chichibukais, mesmo que precisasse do DNA deles, galera, a brecha é muito grande pro Oda inserir a desculpa que ele quiser para vir com robôs do Ace, do Barba Branca e principalmente do Roger e até do Shebek e quem sabe até do Joy Boy do passado. Porque primeiro, o corpo do Roger é muito provável que esteja com o governo, mas eles poderiam claramente inventar uma desculpa do tipo: a guerra de Marineford acabou, os piratas eles foram para casa, agora esse sangue derramado aqui do Ace, aproveita aí, pega uma ampola e pega um pouquinho aí só porque nunca se sabe, ou então no corpo do Barba Branca ali, onde estava completamente ensanguentado, pega uma outra ampola aí, também para recolher um pouquinho ali do DNA, porque nunca se sabe, ou até o Shebek, que a gente não sabe exatamente a circunstância em que ele foi morto, né, ele poderia também pegar ali um pouquinho do DNA dele, meu amigo. A desculpa que o Oda ele quiser fazer, ele pode fazer sem problema nenhum se ele tiver essa intenção de realmente criar um Edo Tensei das maiores lendas do mundo de One Piece. Como eu falei, Roger, Barba Branca, Shebek e até o Joy Boy da época, meu amigo. Se ele quiser, ele pode fazer. E é óbvio que a gente não tem como não relacionar tudo isso com Naruto, que foi o que foi feito na guerra final, né, na quarta guerra ninja. E galera, eu sei que automaticamente a galera já vai rejeitar essa ideia, seja por uma questão de rivalidade entre obras, seja uma questão de quem realmente assistiu Naruto não ter realmente de fato gostado do que foi feito na guerra final. A minha opinião pessoal em relação ao que foi feito, eu gostei dos antigos Hokages eles terem sido trazidos de volta, mas eu achei um exagero eles terem trazido todo
praticamente todo o resto do elenco de volta, principalmente porque eu assisti meio que de forma maratonada, então eu não tive tempo suficiente para sentir a falta desses personagens e logo depois eles foram trazidos da Guerra Final, né? A gente pode discutir aqui se o desenvolvimento deles, se o aproveitamento desses personagens, do resto desse elenco foi útil ou não, mas nem entrando nesse mérito, foi interessante pelo menos a gente ver os Hokages eles sendo trazidos de volta, porque eram personagens que a gente não tinha visto lutando de forma, digamos, apropriada. Então eu acho que seria, pelo menos, no mínimo interessante, né? Ver, por exemplo, o Roger lutando ali, né, com seu corpo robótico, só pra gente ter uma noção, uma dimensão da sua força, mesmo que a gente já tenha tido, inclusive, né, no flashback do Oden. Ou até mesmo o Shebek, que esse a gente nunca viu lutando de fato. Enfim, o Oda ele pode fazer uma brincadeira, ele pode brincar com esses personagens, mas eu acho que ele tem que dar uma filtrada e ele tem que saber aproveitar bem, não só no quesito de combate, mas qual vai ser o propósito do Oda ele realmente trazer esses personagens de volta pra não cair ali, né? Pra não cair da corda bamba, assim como a gente pode dizer que aconteceu com o Edo Tensei, digamos, generalizado da Quarta Guerra Ninja. Enfim, quero saber o que vocês acham sobre essa ideia, deixa nos comentários e lembrando mais uma vez, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, galera. É muito importante manter o sininho ativado porque, meu amigo, toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece e ao longo da semana sempre pode sair um videozinho extra aí, então é importante estar sempre atento, beleza? Até a próxima, tchau!